Olá, pessoal! Salve, salve, salve! É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão do nosso querido programa Chico Live Xavier. Boa tarde para vocês. Hoje, dia 18 de outubro do ano de 2019. Nós vamos iniciar essa nossa live perguntando a vocês como está chegando a imagem, o som. Peço que me dê um retorno, por favor. Hoje, especialmente com o tema Emmanuel, benfeitor da humanidade. Nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui com você, que é a razão do nosso desenvolvimento, da divulgação, da construção da obra espírita que clareia para nós o entendimento em torno do Evangelho de Jesus. Pois bem, nós vamos agradecer então aos benfeitores da vida maior por esta divina oportunidade. Que possamos atingir o momento, na culminância do nosso trabalho, felizes pela oportunidade e pelo trabalho desenvolvido junto com vocês. Eu, nesse momento, rogo aos nossos benfeitores espirituais, especialmente ao nosso querido Allan Kardec, patrono do Espiritismo, ao nosso querido Paulo de Tarso, esse ceareiro, campeão da divulgação do Evangelho, mas também rogo a equipe coordenada por Emmanuel, que envolva a todos que aqui se fizerem presente e que nós outros possamos chegar na culminância do trabalho, portanto, cada vez mais irmanados nessa frequência do bem. Que possamos então, meus queridos amigos, dar por iniciado mais um programa da nossa série Chico Live Xavier. Repetindo, 18 de outubro de 2019, são 17 horas e 3 minutos. Abraço a todos que se encontram no chat, aos amigos da rede Amigo Espírita, como também os nossos companheiros que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos juntos nessa parceria já há 8 anos. Então peço a vocês que compartilhem o vídeo, que se inscrevam, caso não, no nosso canal do YouTube da Rede Amigo Espírita e agora do canal Irmão Gênese, que foi lançado por nós, a administração da FIAC, a Casa de Kardec. Pois bem, nós vamos então iniciar o estudo da tarde. Novamente, eu endereço então um abraço a todos os amigos que estão espalhados pelo Brasil e fora do nosso amado território. Emmanuel, benfeitor da humanidade. Nós vamos iniciar com uma frase de Chico Xavier que consta no livro Testemunhos de Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira, organizado pela escritora, trabalhadora, oradora e médium Sueli Caldas Schubert. Chico Xavier diz assim: Emmanuel costuma dizer-me que quando aceitamos o incenso do mundo, vamos perdendo contato com a vontade de Deus.
Abrimos então o nosso trabalho com uma frase marcante da vida de Chico Xavier. Porque ele, desde o ano de 1931, quando Emmanuel, o benfeitor da sua vida, se apresentou em Pedro Leopoldo, na fazenda modelo para o jovem Chico Xavier, Chico foi fiel às orientações daquele que se tornou o guia, o orientador, o benfeitor de sua vida, um verdadeiro pai espiritual. Escolhemos essa frase porque ela fala por si. Quando aceitamos o incenso do mundo, vamos perdendo contato com a vontade de Deus. Chico, durante a vida inteira, lutou, se blindou para evitar o incenso da ilusão, os aplausos, a bajulação, a fama, porque quando vaidosos, perdemos o contato com as orientações de Deus que se fazem no território sagrado da nossa consciência. Queridos amigos, quando nós fomos inspirados a escolher o tema Emmanuel, o benfeitor da humanidade, naturalmente nós o fizemos pela constatação, como estudiosos que somos do Espiritismo, quanto a obra gigantesca coordenada por Emmanuel se fez benfeitora, libertadora, orientadora na vida de milhões de pessoas. Espíritas, simpatizantes, não espíritas. A mensagem se espalha de uma forma a nos auxiliar na vivência do Evangelho e também no que remonta aos princípios que foram organizados, que foram codificados por Allan Kardec, a teoria espírita. Então, Chico Xavier sempre seguiu à risca os conselhos dados por essa alma querida, o seu pai espiritual, e que se torna também o pai espiritual de milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora. Porque Emmanuel, sem sombra de dúvida, como um grande escritor, como um exegeta de primeira linha, considerado um dos maiores da história, ele nos auxilia na interpretação dos textos sagrados, de sorte que nós possamos extrair o espírito da letra, tirar aquele conteúdo que nos favoreça no que remonta ao mergulho no território sagrado do próprio coração, a mensagem do Cristo. Emmanuel nos apresentou Jesus como mestre e senhor, aquele que é o governador espiritual do planeta, que atingiu a plenitude da vivência das bem-aventuranças, espalhando-as pela sua capacidade incomparável de amar e de representar Deus na história, na trajetória dos homens, lutando, obviamente, pelo seu próprio soerguimento, pela sua evolução espiritual, mas conjugando esse escopo, essa tarefa, na atividade junto ao semelhante. Por isso, Emmanuel não se deteve apenas como um escritor que orientava as psicografias de Chico Xavier, mas ele também assumiu tarefas especiais no mundo espiritual no que remonta ao atendimento ao sofrimento, ao sofredor. Isso nós não podemos deixar de estudar, de apreciar, como um grande exemplo. Obviamente que no espaço Chico Live Xavier, nós vamos falar sempre dele. Teremos em todos os encontros que
a providência divina venha a autorizar que realizemos, tratar do seu pensamento, dos seus exemplos, do seu cuidado e, acima de tudo, da sua presença espiritual que se faz em nós, através da sua mensagem, do seu pensamento, que facilita a todos nós, como um professor tem a tarefa de nos aproximar do conhecimento, da verdade, de uma forma despersonalizada, longe de ritos, de práticas que, na verdade, favorecem muito mais a franja das vestes sacerdotais. Não. Emmanuel vem trabalhar para nós e conosco a questão da essência do Espiritismo, como uma teoria que ressignifica, que revoluciona, sob o ponto de vista moral, os novos tempos, como uma chave que nos é oferecida para que a gente possa abrir o entendimento no que remonta às Sagradas Escrituras, especificamente do Evangelho, mas como também as tradições filosóficas e religiosas da antiguidade. Desde o Egito antigo, de Hermes e os seus profetas, seus sacerdotes, como também o símbolo das pirâmides, da prisca teologia, que fora interpretada no tempo por todas as outras tradições que se espalharam no mundo, até que chegasse o momento em que estas filosofias, que estas tradições fossem iluminadas por uma gota de amor incomparável, de uma magnitude espetacular, a presença de Jesus entre nós. Uma gota porque o amor, distribuído em gotas, é capaz de soerguer, de transformar, de alimentar e de preencher. Então, Emmanuel, sem sombra de dúvida, se torna, a cada momento em que percorremos a sua mensagem, as suas páginas, que foram aveludadas pela mão cândida de Francisco Xavier, nós vamos depreendendo na prática o tanto que essa mensagem espiritualizante conforta, orienta, indica caminhos que devem ser percorridos pelas nossas próprias descobertas. Meus queridos amigos, Emmanuel, junto com Chico Xavier, se formaram uma dupla extraordinariamente eficiente. No dizer de Chico, é complexo falar do trabalho sem citar Emmanuel. Numa alusão de Herculano Pires, é impossível falar de Chico sem Emmanuel. Como tratar Emmanuel sem Chico Xavier? A definir uma dupla bendita, que representa a dinâmica operacional da cooperação na construção de um mundo novo. Por isso é que Chico Xavier, certa feita, disse que Emmanuel fazia questão de dizer que o trabalho, que ele era o coordenador, não era um trabalho apenas de divulgação. Era um trabalho, acima de tudo, de construção. Construção interior e também construção social de um mundo novo. E no seu primeiro encontro, em julho de 1931, dissera para Chico Xavier: sou aquele que tenho a missão de te guiar na mediunidade com Jesus. Lembre-se que você deve ter como referencial estudar Kardec e viver Jesus. Se algum dia eu, que sou aquele que vai te orientar na tarefa, deixar Kardec ou simplesmente agir em contradição ao Evangelho de Jesus, eu te ordeno, siga com eles e me deixe pelo caminho. Ele despersonaliza e aponta logo de cara
a meta, o planejamento, as tarefas que irão se desdobrar nos tempos. Eu tive a oportunidade de organizar um livro intitulado Prefácios e Sabedoria de Emmanuel. Esse projeto tem como objetivo reunir todos os prefácios que Emmanuel registrou na abertura das obras de Chico e alguns livros de autores que estudaram o próprio conteúdo da obra de Emmanuel. Esse livro está esgotado e em breve ele será relançado. Vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. E nessa oportunidade eu abri o livro com um texto do benfeitor Emmanuel intitulado A Tarefa dos Guias Espirituais. É um trecho que eu retirei do livro Emmanuel, de 1938, editado pela FEB. E, com muito carinho, escolhi um versículo para inserir no material. Eis que eu estou convosco até o fim dos séculos. Jesus em Mateus 28, 20. Afirma Emmanuel sobre a tarefa dos guias. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Então ele vai dizer que não poderia afastar as dificuldades materiais do caminho daquele que era o tutelado, no caso Chico Xavier. E nenhum dos nossos benfeitores o faz. Esta abordagem está em perfeita consonância com a teoria desenvolvida por Kardec, junto com os espíritos, constante no livro dos Espíritos, Anjos Guardiões. Continua o benfeitor. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis, olha que importante, que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos. Outros segredos divinos que ainda não podem compreender. Ele está se referindo, então, a uma proposta, a uma condição de profunda humildade, a dizer que existe mistérios, existe planos ainda ocultos para estes. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis, pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento destes códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas dos planos divinos da imensidade. Todos os homens,
conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão assim, fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Olha que espetacular. Então, todas as criaturas estão fadadas a conhecer, vamos dizer assim, o que os espíritos, de alguma sorte, já conhecem. Isso é muito importante para que a gente possa refletir. Por quê? Não significa que eles guardam, que eles escondem. Não. Significa que existe um processo dinâmico que tem a ver, então, com a busca e com a resposta. É assim que funcionam os mecanismos da evolução. Todos atingiremos as culminâncias possíveis. Todas as criaturas, portanto, estão fadadas a isto, conhecer o que já conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal. De todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado, parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura, quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras, através de fluidos poderosos e inatingíveis, ou intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas. No seio do éter universal, como existe essa força ignorada, de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimento, melhorando as condições de suas coletividades. O vosso orbe tem, igualmente, o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento de suas leis para um estágio superior no quadro universal. Os homens, portanto, não devem
permanecer embevecidos diante das noções ou das nossas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Emmanuel, 1938, Pedro Leopoldo. Emmanuel, meus queridos amigos, bondosas companheiras, ele faz uma síntese belíssima no que remonta à própria teoria da evolução. Basta a gente observar com atenção, porque ele está nos dizendo com muito carinho, com muita eficiência, o que realmente nos importa nessa fase evolucional que o Espiritismo descerra. Ou seja, mergulhar no reino de Deus que está dentro de nós, compreender as leis da natureza, da nossa morada mental, da performance do espírito sob o ponto de vista da administração dos princípios que nos norteiam, da bagagem que trazemos, da memória espiritual, de vidas pregressas, mas também dentro dos princípios filosóficos que a filosofia grega, por exemplo, esquadrinhou e que está esculpida no templo eterno de Delfos. Conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais capacidade de administração íntima, mais competência para reger o mundo revelado, o mundo manifestado, no qual todos nós hoje fazemos parte, a sociedade. A sociedade da sua casa, da sua cidade, do planeta. O que também nos chama a atenção no que remonta às nossas responsabilidades sobre o ponto de vista da busca, da observação do mundo externo, do cosmos, dos planetas. Porque a nossa caminhada na produção do alimento, ela deve prover a nós mesmos, mas precisamos integralizar, repartir, cuidar com muita sensibilidade do semelhante, porque este é o princípio do amor à sabedoria que caracteriza o filósofo. Repartir, integrar, unir. A evolução é vencer sempre o egoísmo. Por isso é uma escalada permanente, numa trajetória cheia de perigos, cheia de emoção, em busca da luz. Fazer luz é o nosso desafio. Emmanuel, com muito carinho, com muita propriedade, contou essas histórias através da vida do médium que foi fiel, cândido, lúcido, trabalhador incansável, Francisco Cândido Xavier, que nascera em 2 de abril de 1910, desencarnando em 30 de junho
do ano de 2002. Uma trajetória rica de evangelho, de fraternidade, de conjugação social, de família, vivência pura do cristianismo. Chico Xavier ouviu Emmanuel e deixou um baita recado para todos nós. Nós vamos agora trazer alguns trechos de entrevista em que Chico Xavier vai falar da sua parceria com Emmanuel, mas também da presença de Emmanuel em sua vida. No dia 2 de julho de 1975, ele deu uma entrevista para os membros da União Espírita Mineira, que publicaram um belo livro intitulado Chico Xavier, O Mandato de Amor. Ele disse assim: o nosso trabalho tem sido sempre subordinado aos critérios específicos de Emmanuel. O benfeitor espiritual que me vem caridosamente amparando desde 1931. No trabalho mediúnico em que me encontro, creio que ele faz sempre o melhor no aproveitamento dos escassos e estreitos recursos que, de minha parte, posso oferecer dentro das limitações e deficiências em que me vejo. Olha a humildade de Chico Xavier, se colocando com dignidade, com honestidade. Alguns vão dizer: era um espírito tão evoluído que... Veja como ele falava. O que nós percebemos é a luz que Chico observa em Cristo, em Jesus, e ao mesmo tempo o esforço em reconhecer os seus limites e potencializar cada vez mais o seu mandato evolutivo. No dia 17 de junho de 1988, foi publicado no jornal O Espírita Mineiro, também da União Espírita Mineira, uma entrevista com Chico Xavier, em que ele vai falar sobre o encontro com o Emmanuel e alguns detalhes que possam nos ajudar ainda mais nesse momento do nosso estudo agora. Pergunta feita para Chico. Em seu primeiro encontro com Emmanuel, ele enfatizou muito a disciplina? Teria falado algo mais? Porque Emmanuel tinha dito: temos que desenvolver primeiro a disciplina, segundo a disciplina, terceiro a disciplina. Estão lembrados? Pois bem, Chico respondeu assim: depois de haver salientado a disciplina como elemento indispensável a uma boa tarefa mediúnica, ele me disse: temos algo a realizar. Repliquei de minha parte qual seria esse algo, e o benfeitor esclareceu: 30 livros para começar. Considerei então como avaliar essa informação se somos uma família sem maiores recursos, além do nosso próprio trabalho diário, e a publicação de um livro demanda tanto dinheiro. Já que meu pai lidava com bilhetes de loteria, eu acrescentei: será que meu pai vai tirar a sorte grande? Ganhar na loteria? Emmanuel respondeu: nada disso. A maior sorte grande é a do trabalho com fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados.
Aqui a gente vê o jovem inocente, desprovido de recursos, com todo um carinho, com uma sensibilidade, inclusive, para formular uma pergunta, sem qualquer noção de valores ou como angariar recursos para publicar livros. Emmanuel vai respondê-lo que não seria através da sorte, do jogo ou de algo que cairia do céu. Porque a maior sorte é, sem dúvida, a do trabalho, com fé viva. É o que todos nós, meus amigos, estamos sendo chamados a observar. Fé, trabalho e a providência divina sempre nos atendendo, no sentido de nos dar a oportunidade para crescer em espírito e verdade. Algum tempo depois, enviando as poesias de Parnaso de Além-Túmulo para um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, tive a grata surpresa de ver o livro aceito e publicado em 1932. A este livro seguiram-se outros, e em 1947 atingimos a marca dos 30 livros. Em 1947. Tudo iniciou com a primeira publicação em 32. Ficamos muito contentes, continua Chico. E perguntei ao amigo espiritual se a tarefa estava terminada. Ele então considerou sorrindo: agora começaremos uma nova série de 30 volumes. Em 1958, indaguei-lhe novamente: o trabalho finalizara? Os 60 livros estavam publicados e eu me encontrava quase de mudança para a cidade de Uberaba, onde cheguei a 5 de janeiro de 1959. O grande benfeitor explicou-me com paciência: você perguntou, em Pedro Leopoldo, se a nossa tarefa estava completa. E quero informar a você que os mentores da vida maior, então Emmanuel se reportava a outros mentores, a definir uma hierarquia, a uma escala de trabalho, a um projeto que envolve um agrupamento que estava sob a responsabilidade de Allan Kardec, de Paulo de Tarso, de toda a equipe do Espírito de Verdade, que é Jesus. Então, continuando, estava completa, e quero informar você que os mentores da vida maior, perante os quais devo também estar disciplinado, ou seja, não é só você, meu filho, eu também estou enquadrado, me advertiram que nos cabe chegar ao limite de 100 livros. Aí o Chico continuou dizendo: fiquei muito admirado. E as tarefas prosseguiram. Quando alcançamos o número de 100 volumes publicados, voltei a consultá-lo sobre o termo de nossos compromissos. E Emmanuel, com toda bondade, paciência, respondeu: você não deve pensar em agir e trabalhar com tanta pressa. Não tenha pressa, meu filho. Agora, estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam expediram certa instrução que determina seja a sua atual reencarnação desapropriada, em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos.
permanecendo a sua existência, do ponto de vista físico, à disposição das entidades espirituais, que possam colaborar na execução de mensagens e livros, enquanto seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Meus amigos, vamos dar um break, respire fundo, ajuste-se na cadeira. Pode ajustar também o travesseiro se você estiver recostado. A sua vida foi desapropriada, a sua reencarnação, em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico à disposição das entidades, enquanto o seu corpo estiver apto. E assim fora. E assim o livro foi escrito. O livro da vida, de Francisco Cândido Xavier. E como nós criamos impedimentos, como nós outros estabelecemos, vamos dizer assim, subterfúgios para deixar a tarefa. É o aniversário, é a consulta, é a novela, é a tertúlia, é a viagem, é uma série de questões que nos impedem de continuar. E, digo mais, eu não estou me referindo apenas ao movimento, ao ir e fazer, colocar o tijolo, a areia, a argamassa, sob o ponto de vista material. A nossa conversa, ela pode tomar um rumo mais efetivo se nós formos falar da qualidade, da honestidade, da verdade, da justiça, que são trabalhadas sobre o ponto de vista da nossa própria intimidade, vivência do Evangelho. Todas as vezes que permitimos que a ilusão ganhe corpo, que o egoísmo atravesse o caminho, é óbvio que teremos muitos problemas no circuito, no caminho, perdendo o foco, ou quem sabe até deixando o trabalho. A Kátia está dizendo aqui no chat: Chico foi incansável enquanto encarnado. Agora no plano espiritual, que não precisa de descanso. Imagina o quanto está trabalhando. Ô Kátia, quem sabe te inspirando a escrever esse texto? Porque possivelmente você está entrando no campo mental dele. Porque nós estamos fazendo um programa dedicado à memória, falando dos feitos, trazendo exemplos. Estamos evocando, e com dignidade, nobreza, seriedade, responsabilidade, cuidado no trato do assunto. Não estamos inventando, não estamos colocando palavras na boca dele. Estamos admirando e nos curvando às pegadas que ele legou. Não no sentido de idolatrar, de criar um mito, mas todos precisamos de imagens e referências para que você não permita avocar ou sintonizar com imagens ilusórias, fomentada pelo marketing materialista utilitarista. Se a sua referência for o Chico Xavier,
sem sombra de dúvida, você está dando um passo adiante na ampliação da sua consciência. Diferente de imagens dos ídolos, das fantasias terrenas, que na verdade não tem sustentação, não tem profundidade. Por isso que os ídolos da terra envelhecem e morrem. E nós julgamos que admiramos, mas não podemos amá-los porque não os conhecemos e não sabemos do que está atrás da maquiagem, da peruca, da tintura, da cirurgia, da imagem televisiva, da internet. Nós não sabemos. Por isso que hoje você idolatra, fez parte de um fã-clube e não entende o porquê. Tudo passou. Sonhamos em voltar, mas não é possível, porque a sua direção é outra. Agora, quando você elege exemplos, e não no sentido de personas, mas de pegadas, de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Teresa de Calcutá, de uma Mahatma Gandhi, de um Albert Einstein, de um músico, de um poeta, de alguém que contribuiu com o social, que fez a diferença, que a história se curvasse, você está buscando parâmetros importantes e que vão favorecer para que você desenvolva, para que você aprimore a sombra que projeta de você mesmo. E que essa sombra deixe o espaço para ser luz. Você descobrir e fazer a própria luz. Então, quando o Emmanuel disse a sua vida desapropriada, o Chico continua a entrevista com muito bom humor característico da sua alegria, porque quem faz o trabalho do bem é feliz, mesmo se ajustando às dores, superando os obstáculos e sentindo que as lágrimas também percorrem a face diante do sofrimento do semelhante. Chico fala para a gente assim: muito desapontado, perguntei: então devo trabalhar na recepção de mensagens e livros do mundo espiritual até o fim da minha vida atual? Emmanuel acentuou: sim, não temos outra alternativa. Naturalmente, impressionado com o que ele dizia, voltei a interrogar: e se eu não quiser? Já que a doutrina espírita ensina que somos portadores de livre arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos? Emmanuel então deu um sorriso de benevolência paternal e me cientificou. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade na terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, segundo creio, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo que eles terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Aí o Chico diz assim: quando eu ouvi essa sua declaração, silenciei para pensar na gravidade do assunto. E continuo trabalhando, sem menor expectativa de interromper ou de dificultar o que passei a chamar de desígnios de cima. Observamos que Chico
deixa claro que por sua vontade própria ele não teria assumido a tarefa mediúnica de psicografar livros. Só se resignou com ela porque foi constrangido a executá-la. Portanto, ele não pôde exercer o seu livre-arbítrio, fato que o levou inclusive a questionar o seu mentor. Pois bem, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o que fica parecendo uma imposição, sob o ponto de vista humano, na verdade é um constrangimento quando nos deparamos com uma necessidade. Emmanuel não estava colocando medo, coagindo, não. Seria temerário, lamentável dizer isso. Correríamos um risco sério de uma interpretação no pé da letra. Mas podemos dizer que Emmanuel estava dando uma lição, falando do tamanho da responsabilidade. E quando nós compreendemos, com o espírito crítico, mas acima de tudo, trabalhando virtudes como da resignação e da obediência, o ato consciente, ele caracteriza a autonomia espiritual, que é o resultado de conquistas da maturidade. Immanuel Kant, o grande filósofo, afirmava que existe em nós uma virtude, uma aptidão, que é a da vontade, que está acima dos desejos, que só o homem tem, o animal só tem desejos. E esta vontade, quando compreende a tarefa do crescimento, da evolução, ela abraça o dever como meta de vida. E envolve esse dever, ilumina o dever com os princípios do mais puro sentimento. Aliás, quando falamos em dever, o assunto é delicado, porque o próprio racionalismo, ou a nossa própria ancestralidade, advinda de um mundo da barbárie, do momento histórico medieval, dos sistemas impositivos ditatoriais, e todos eles perdem no tempo, embora muitos insistem em cultivá-los, mesmo sem saber aonde vai desaguar. Falam do que está no meio, do chamado esoterismo dos sistemas, do que está do lado de fora, e não compreendem os objetivos que estão dentro. Todos esses sistemas caem e continuarão a cair. O que prepondera é o princípio da fraternidade, da unidade, da conjugação, do amor, da virtude, da moral. Mas Chico compreende a lição também sob o ponto de vista espiritual. Ele verifica que a nossa tarefa reencarnatória não é um plano de turismo, não é uma viagem para que a gente tome posse das coisas. Nós estamos aqui de passagem. Se a Terra é um mundo transitório, é uma nave que estamos usando para viajar, é um equívoco querer construir palácios e se sentir donos. É o mesmo que construir uma casa em cima de uma ponte. Não tem sentido. Então, nós brincamos, fazemos de conta que temos carro, casa. Nós fazemos de conta que temos posses, mas na verdade nós detemos recursos por um tempo. Não temos nem pessoas. As pessoas são instrumentos
valiosíssimos para que a gente consiga se ver. Pessoas são espelhos, porque elas dizem para nós tanto das nossas máscaras, das nossas ilusões, como também apontam os potenciais, as virtudes, e nos fazem mergulhar no cerne das questões, na água limpa que o espírito precisa de se banhar, a água da verdade, a água da justiça, a água do amor. Chico compreendeu e deu a vida por isso. Eu pergunto para você, você que é mãe, quando descobre que está grávida, o recado é: sua vida foi desapropriada. Qual é a resposta da mãe? A não ser amar. Ela não se importa pela renúncia. Ela não pensa no que vai vir depois, as dores do parto. Não. A mãe, por excelência, planifica-se no dever que surge como uma meta a ser trabalhada, definindo conquistas de um valor exponencial, inelutável. Emmanuel se torna então um professor. Aí, certa feita, foi perguntado para ele: acha que Emmanuel tem sido para você o amparo que o professor representa em si para o aluno? Resposta do nosso querido Xavier: sem dúvida. Certa feita, um amigo convidou a minha atenção para a biografia de Helen Keller, a nossa grande cidadã mundial, atualmente desencarnada, que era muda, surda e cega. E segundo a biografia dela própria, era ela uma criatura que, por falta de comunicação com o próximo, se tornara talvez muito agressiva. Desde, porém, a ocasião em que tomou os serviços da professora que a educou, tornou-se uma pessoa diferente. Considero que até 1931, a minha capacidade de comunicação com o próximo seria muito difícil. Mas durante tantas décadas, o Espírito Emmanuel tem tido muita caridade e misericórdia para comigo. E transformando-me de algum modo, ainda não me converti do animal desconhecido que sempre fui, numa criatura mais ou menos humana. Mas confesso, amigas, amigos, que o nosso grande benfeitor vem conseguindo melhorar o meu padrão espiritual. Por isso mesmo, devo declarar de público que devo a Deus e a Ele o esforço que vou fazendo através do tempo, a fim de humanizar-me. A fim de humanizar-me. A realização do ser espiritual que somos nós outros encarnados na Terra é humanizar, é desenvolver as virtudes da caridade, na benevolência, na mansuetude, na candura, sermos plenos,
nas conquistas definitivas. Valores espirituais não são valores que vamos trabalhar no mundo espiritual, que está lá fora, depois de desencarnados. Não. É agora. É na intimidade. Porque o que vamos ver lá fora, estando na Terra ou desencarnados, é tudo que está dentro. Portanto, aprendamos com os filósofos, como Emmanuel. Quanto mais dentro, mais fora. Internalizando a proposta do Cristo, estaremos caminhando com Ele, Jesus, dando passos certos na direção do infinito e da perfeição. Que Chico Xavier, Emmanuel, Paulo de Tarso, Kardec, todos os espíritos que do mundo espiritual formam uma família do mundo novo, possam nos auxiliar e que tenhamos paz na intimidade do coração. Ave Cristo, Ave Cristo, e assim nos despedimos de você, pedindo: compartilhe o vídeo, nos ajude a espalhar o bem, a luz. Inscreva-se no nosso canal Gênesis, no nosso canal da Rede Amigo Espírita. Até a próxima transmissão, se Deus assim nos permitir. Valeu!